Bom dia, galerinha, pessoal do segundo ano, né? Então, hoje a gente dá continuidade às nossas aulas. Então, trabalhamos lá a classificação dos reinos e a taxonomia, e hoje damos sequências com o reino Monera. Espero que todos estejam bem, né? Fiquem em casa, né? E vamos estudar, né? Se os meus vídeos são longos, é porque eu estou trazendo uma explicação detalhada. Biologia precisa dessa explicação detalhada porque o vocabulário é muito rico, né? Então eu peço a vocês paciência. Eu não sou youtuber, eu estou tentando me adaptar a esse processo, como vocês também estão tentando se adaptar a esse processo de aulas, né? Também vou deixar os links de outros vídeos para que você possa confrontar as minhas ideias com outros professores da área, certo? Então vamos começar a nossa aula, né? Primeiramente, vamos entender o que é o reino Monera. No caso aqui, nós vamos estudar o reino Monera, do capítulo 2, que são das páginas 21 a 27 do livro didático de vocês, certo? Então, professor, no caso sou eu, Marcelo Soares, e o público-alvo é vocês dos segundos anos, né? Então, vamos lá para o primeiro slide. O que é que vai ser abordado na aula de hoje? Na aula de hoje vai ser abordado os seguintes tópicos. Como é constituído o reino Monera, como é que ele se forma, né? Do que é que ele se forma, quais são as características desse reino, trabalhando a sua morfologia, né? a sua formação, como é formado esses seres que habitam nesse reino, como é que ele faz a respiração, a alimentação, a reprodução. Então, estamos falando da morfologia. Nutrição e reprodução também vai ser abordado nesse esquema do reino Monera, né? O primeiro slide, ele fala o seguinte, vamos passar para o próximo. O que é o reino Monera? O reino Monera são seres unicelulares e procariontes. O que é unicelular, o que é procarionte? Ele veio da primeira célula, a célula procariótica, que a gente viu lá no primeiro ano, né, que era uma célula o quê? Aonde não tinha, era uma célula nucleada, quer dizer, ela não tinha núcleo, onde o material genético dela era solto, né? Então, esse material aqui era meio solto. E esse material ficava boiando no citoplasma, que é o líquido que tem dentro da célula, né? Então ele tem a membrana plasmática que sustenta esse líquido e as proteínas e nutrientes ficavam misturados. Por isso que essa célula é tida como anucleada. Foi a primeira célula, certo? Então a célula era desorganizada, como a gente viu já há tempos atrás. E ela também tem um material genético chamado RNA, que é o ácido ribonucleico, né? Então, é o componente de transmissão genética, é o ácido ribonucleico. Então, quando a gente fala de ribossomos e ribose, a gente está falando na produção desse ácido ribonucleico, certo? Que é o material genético dessa célula. Então, a célula dos moneras não apresenta organelas celulares membranosas. As únicas organelas celulares existentes é o citoplasma da célula desses seres vivos, não são os ribossomos. Não, são os ribossomos, quer dizer, a ribose que faz, ou o RNA, né? Que é o ácido ribonucleico. Os ribossomos são responsáveis pela produção de proteínas, né? As proteínas são os nutrientes que a célula necessitam para sobreviver. Pertence a esse reino bactérias, cianobactérias, rictícias, micoplasmas e arqueobactéria, que já era um ensaio para a alga azul,
né? Então as algas vêm do reino Monera e termina no reino Protista. E todas as bactérias vieram desse reino. Então esse reino é o único reino que tem a célula procariótica, porque os outros reinos são compostos de célula eucariótica, aquela que é organizada e que tem núcleo. Então, a gente tem que entender isso, que esse reino, ele é a parte, ele é formado por células procarióticas e não eucarióticas, certo? Então, vamos dar uma olhada mais nesses slides, passando. Qualquer dúvida, pode me chamar lá pelo WhatsApp, né? Então, deixa eu apagar aqui a lousa para continuar a explicação. Então, as bactérias. Como é que surgiu o termo bactérias, né? No caso aí, bactérias. A palavra bactéria vem do grego, onde bactéria significa bastão. Então, está dizendo que ela tem um formato de bastão, né? Então, ela começou como bolinhas, meio arredondado. Depois, essas bolinhas viraram vibrião, que parece um feijãozinho. Depois, criaram-se bastão, né, mais compridinho. Depois, se tornaram espirilos. Mas como é que essas bactérias foram mudando com o tempo? Com a questão do meio ambiente. Então, elas foram se adaptando para tentar sobreviver. Isso não foi da noite para o dia, como fala naquela teoria da evolução química. Começou a surgir vida dentro da água. Da água surgiu os coacervados. Dos coacervados surgiu a primeira célula, que foi a procariótica, para depois surgir as bactérias. Então, quando a gente fala dessas bactérias, elas começaram simples, depois foram ficando bactérias mais complexas, porque elas tiveram que se adaptar com a radiação do sol, com a temperatura, com o tipo de substância na qual ela se alimenta. Então, tudo isso teve um processo evolutivo. Aí depois surgiram a célula eucariótica para vir os outros seres dos outros reinos, né? Mas o que a gente tem que falar agora é somente sobre a procariótica e o reino Monera, certo? As bactérias são encontradas em todos os ambientes da Terra. As bactérias são seres microscópicos. Quando ele fala microscópio, só dá para ver quando você tem uma lente de aumento, né? No caso aí, um microscópio. Eu posso ver uma bactéria a olho nu? Não, mas você está rodeado de bactérias no seu dia a dia. Como é que eu sei disso? Quando o seu leite talha, quando o seu vinho azeda, os alimentos que você come, tudo é composto de bactéria. Quando você tem uma disenteria, pode ser um excesso de bactéria. As bactérias, vamos tirar também essa negatividade, elas não são ruins. Elas também beneficiam a gente no dia a dia. Por exemplo, a fabricação de um queijo, existe a bactéria. A coalhada que a gente toma é uma bactéria. O iogurte que você toma também é vindo de uma bactéria. Como um vinho que você bebe, e o seu processo de digestão são coisas benéficas que a bactéria faz, como também decompor esses alimentos. Bactérias também não trazem só doenças, mas a gente tem que entender que bactérias também nos ajudam no processo digestivo, na alimentação e nessa questão de sobrevivência na vida. As bactérias, elas ajudam nesse processo de limpeza da terra. Quando morre um certo animal, vai lá outros animais, vão pegando os pedaços daquele animal. Mas quem faz o restante para retirar esse resíduo que sobrou do animal? São as bactérias e fungos, que aí fazem a retirada, o solo absorve e começa todo um ciclo vital, levando para as plantas e a gente começa a viver nesse ciclo vital. Por isso que eu até brinco com vocês. O melhor lugar de se plantar é o cemitério. Por quê? Porque lá tem gente morta, os cadáveres se decompõem, é absorvido e dissolvido pelas bactérias e aí a terra se torna cheia de nutrientes e começa aquele fluxo vital, né? Então, para se ter vida, também é necessário reciclar
essa matéria viva. Então é necessário de bactérias, certo? Então, continuando a nossa explicação, para o próximo slide. Aqui nós temos o esquema de uma célula procariótica, né? Uma célula bacteriana, né? Vamos entender um pouquinho, né, do que é essa célula bacteriana. Nós temos as fímbrias aqui. Essas fímbrias são pequenos pelinhos para poder o quê? Detectar as proteínas que se aproximam, né, como forma de alimento para esse ser. Então ele precisa detectar. Então no caso aqui as fímbrias ajudam essa detecção do alimento. Nós temos também o flagelo. Flagelo é esse rabinho maior. Ele necessita o quê? A locomoção da bactéria dentro de um organismo. Por exemplo, quando você pega uma bactéria e ela vai para a tua corrente sanguínea, então para ela andar pela tua corrente sanguínea, ela vai precisar de um flagelo, né? Por isso que doenças como o vibrião colérico, ele caminha rapidamente chegando a matar uma pessoa se a pessoa não fizer o tratamento rápido, como e outras doenças causadas pelas bactérias, né? Então a gente tem que ter cuidado, né? Bactérias podem ser boas, mas também podem ser ruins, né? Dependendo do tipo de bactéria. Então ela tem uma cápsula de revestimento, que a gente vai ver lá o gram negativo e o gram positivo já, que tem até no livro de vocês. Dê uma olhadinha no livro, que vocês vão ver esse capítulo aí de gram positivo e negativo. Então nós temos a parede celular que reveste e a membrana plasmática que protege o material. Nós temos os mesossomos, que são a entrada desses materiais genéticos, o citoplasma, que é aquele líquido gelatinoso da clara do ovo, na célula eucariótica, que o ovo é a célula eucariótica. Então aquela clara, aquilo ali, ele é o citoplasma, né, do ovo. Então no caso aqui, ela tem um líquido gelatinoso? Tem. Qual é? O citoplasma. Pode ser conhecido como citoplasma, citogel, citosol. Vai depender de como está lá numa prova ou num texto que esteja pedindo, certo? Então, isso daí é o citoplasma. É um líquido gelatinoso. Os ribossomos, que fazem o material lá da nutrição, da questão do DNA, né? E o ácido, ou chamado DNA associado aos mesossomos. No caso, o DNA é o material genético. Então, tem nucleóide, núcleo, e o flagelo, né? Então, falamos tudo. E os plasmídeos, que são o sistema de defesa dessa bactéria, certo? Então, qualquer dúvida, me pergunta lá no WhatsApp, no privado. Eu estou ali para ajudar vocês, viu? Agora, me desculpe, mas os meus vídeos são demorados mesmo, certo? Então, vamos continuar. Então, aqui nós temos algumas formas de bactérias, né? Eu tenho aqui algumas que eu trouxe em slide, vocês podem conferir. Eu vou passar um pouquinho rápido, pessoal, para a gente não perder tempo. Mas prestem atenção. Nós temos de acordo com as bactérias, são classificadas em espirilos. São essas aqui, que são tipo uma espiral, né? Então são chamados espirilos, né? Isso daqui é chamado o quê? Flagelo, como a gente viu. Nós temos os cocos. Os cocos são quando as bactérias são em forma de bolinha. Elas podem estar juntas, separadas, e aí elas vão recebendo um nome específico. Vibrião. Vibrião é quando ela é como se fosse tivesse essa voltinha, como o grão do feijão, meio arredondadinho, retorcido. E os bacilos são em forma de bastão, né? Então, nós temos coco, vibrião, bacilo e espirilo, certo? A forma de agrupamento deles é que vai dar o nome dessas bactérias, certo? Então, continuando aqui, vamos para o próximo slide. Aí aqui eu dou um exemplo, ó. Coco é uma bolinha, tá vendo? Diplococo, a palavra diplo vem de dois, então quer dizer dois cocos juntos. Então a bactéria diplococo é duas bolinhas juntas, presas, né? Vamos continuar que vocês podem ver com calma depois nos slides. Nós temos os estreptococos, que
que é uma carreirinha de balinha, como se fosse um colar, né? Então é conhecido como Streptococcus, certo? Né? Quando você vai fazer um exame, aí aparece lá Streptococcus no teu exame de sangue. É sinal que você tem essa bactériazinha, certo? Staphylococcus é um agrupamento parecendo um cacho de uva, mas é um monte de bolinha, tá vendo? Ó? Então vamos passar rápido, porque vocês podem olhar com calma nesses slides. Nós temos a sarcina também, que é esse tipo aqui, que elas vão se agrupando, né, em pequenos grupos, mas elas vão se formando. Temos o espirilo, ó, é uma bactéria já modificada, né? Então ela já não tem mais aquele formato circular, né? Então continuando. E depois vocês olham com calma aí os slides. Nós temos o vibrião, né? Ó, Vibrião cholerae, que é o da cólera que eu falei. Tá aqui, ó, esse rabinho aqui é chamado flagelo, né? Que serve para locomoção dessa bactéria dentro do organismo de um ser. E nós temos aqui o bacilo, Microbacterium tuberculose, que é o bacilo da tuberculose, aquela doença que ocasiona nos pulmões, né, também. Então, que é perigosa. Então, é em forma de bastão, certo? Então, vocês têm aí alguns slides mostrando cada uma delas, né? O streptobacilo, que é uns filamentos, ó. Isso daqui foi tirado de uma foto de um microscópio. Aqui fala, aqui essa medida aqui é conhecida como nanômetro. Nanômetro, certo? Que é o grau de aumento da lente do telescópio para você poder enxergar essas bactérias. Então, a gente ia até fazer umas aulas de laboratório, que eu fiquei devendo devido a essa pandemia, né? Então, a gente não vai ter esse recurso, mas lá no laboratório dá para se ver alguma bactéria. O do laboratório dá para se ver uma bactéria ainda. Aqueles microscópios do laboratório dá para se ver. Não dá para se ver um vírus. Por quê? Quando a gente aumenta em laboratório, por que um vírus é mais perigoso do que uma bactéria? Uma bactéria, quando você aumenta no microscópio, é como se fosse uma bola desse tamanho. Já o vírus é como se fosse um pontinho nessa tela, que você quase não enxerga. Então, o vírus ele é mais perigoso do que uma bactéria, certo? Mas também tem bactérias que são letais. Por quê? Porque tem gente que faz medicamentos e automedicação de farmácia. E as bactérias podem se tornar superbactérias, como a KPC, que mata, que é uma bactéria hospitalar, né? Então tem que ter cuidado com o que você toma. Então você tem que ir no médico, aí perguntar, doutor, quanto tempo eu posso tomar esse medicamento? Qual é o medicamento que combate a bactéria? É o chamado antibiótico, certo? Então, qualquer médico que souber que você está com uma bactéria, ele vai te receitar um antibiótico. Quem descobriu o antibiótico? Foi um cientista, biólogo, Alexander Fleming. Então, Alexander Fleming, quando ele estava fazendo o seu cultivo de bactérias, colocando em plaquinhas de Petri no laboratório, ele tirou umas férias para descansar. Quando retornou dessas férias, ele notou que essas bactérias tinham sido devoradas por um fungo, que entra o reino fungi. Aí entrou o fungo chamado Penicillium. O fungo Penicillium é o devorador de bactérias. Então, o fungo também ajuda a gente a combater doenças com bactérias. Por isso que todo medicamento, quando a gente vai tomar, termina em ina, é a base de penicilina, substância feita pelo fungo que a gente elimina as bactérias. Por exemplo, remédios como tetracilina, azidromicina, tudo que termina com ina é sinal que tem a penicilina, que é esse devorador de bactéria, é um antibiótico. Certo? Então é aí que a gente tem a nomenclatura, por isso que é tão importante o segundo ano, que a gente tem que entender essa nomenclatura para poder
fazer qualquer faculdade na área de biologia, né? Seja medicina, odontologia, seja nutrição, seja qualquer área da medicina, a gente precisa saber desse conceito do porquê, né? Então é por isso que eu me demoro, pessoal. É um vocabulário muito rico e extenso, né? Então vamos passar para frente. Continuando a nossa aula, mais uma vez digo, dúvidas, vai lá no meu WhatsApp, manda no meu privado, né? E façam comentários na live, né? Quando o vídeo estiver lá, façam comentários no WhatsApp, viu? Sobre o assunto. Aí agora a gente vai falar daquele negócio que eu falei que tem no livro. Pode dar uma olhada aí nas paginazinhas, entre 21 e 27, fala lá sobre isso aqui. O que é o gram positivo e o gram negativo? Bactéria gram positiva e gram negativa. São aquelas que têm um revestimento de uma substância chamada peptidoglicano, certo? É uma parede celular formada de camada espessa chamada peptidoglicano, certo? É um nome meio difícil, é uma trava-língua. Me perdoe se eu falei certo ou errado, depois vocês me corrijam, viu? Mas eu não sei falar esse trava-língua, que para mim é um trava-língua. Mas ele cria essa camada, certo? Que protege quem? A membrana plasmática. Quando essa camada ela vem acima da membrana plasmática, ela dá essa cor azulada, por isso que é chamada gram positiva, certo? Então nós temos aqui o esquema de uma bactéria, a estrutura que fica por cima dessa camada da membrana plasmática é chamado gram positiva, certo? Então, lembrem-se disso. Então aqui é um esquema da parede celular e da membrana plasmática da bactéria gram positiva. Mas, professor, lá no livro também tem a gram negativa, né? E o que é a gram negativa? É quando você tem essa mesma camada de membrana plasmática e entre as camadas da membrana plasmática você tem a camada de peptidoglicano, né? Que é a substância que eu falei. Então, essa membrana plasmática é formada de proteínas, que são substâncias para nutrir essa célula, certo? É formada de fosfolipídios, que é a substância química fósforo mais gorduras. Lipídios vem de gordura, certo? E lipossacarídeos. Polissacarídeos são o quê? Gorduras misturadas com açúcares, né? Para manter a energia dessa bactéria. Então são lipoproteínas, membrana plasmática. Então você está vendo, ó, tem membrana plasmática tanto embaixo como em cima. E no meio fica essa camada de peptidoglicano, né? Ô nome difícil, meu povo. Eu tenho uma dificuldade danada de falar, mas vocês entenderam, né? Me desculpe, me perdoe, né? Mas é a camada lipoproteica externa, expressa a membrana plasmática e é formada de lipossacarídeos. Então a gram negativa ela tem essa cor meio avermelhada. Por isso que colocaram azulada, gram positiva. Vermelha, gram negativa, certo? No livro de vocês eu acho que também está do mesmo jeito, certo? Então, entenderam, pessoal? Vamos continuar, porque a gente tem muita coisa para falar ainda, né? Nós vamos falar agora do processo de reprodução. Eu vou ser o mais sucinto possível e que de uma maneira que vocês entendam, né? Nós temos aqui o primeiro processo de divisão bacteriana, né? Onde nós temos aqui a membrana celular, né, que protege, a parede celular também, que é o revestimento dessa bactéria, certo? E temos um material genético chamado DNA, né? Então aqui está o material genético. Esse material genético ele começa a fabricar cada vez mais e se concentrar. Vai chegar uma hora que ele vai começar a ter material genético suficiente para se dividir. Então ele começa a fabricar esse material genético, a juntar, e depois ele vai tentar o quê? Se dividir, tá vendo? Ó? Então ele se divide, aí forma
dois materiais genéticos de DNA. Depois, o que é que ele vai dividir? A parede celular e a membrana plasmática, para ver o quê? A separação das células. Então, de uma célula, através desse material genético, ela vai se dividir em duas células bacterianas. Então, esse processo é um processo simples de divisão bacteriana. Mas tem outros processos? Tem outros processos, sim. Vamos ver aqui? Então, vamos passar para o próximo. Tem um que é chamado transformação. Como é que se dá esse processo de transformação? Nós temos a chamada lise, né? Que é sistema lisogênico e lítico, né? Então vamos ver como é que se dá dessa lise. Nós temos a célula bacteriana. Aí ele ocorre a lise celular. O que é a lise celular? É a quebra dessa membrana plasmática ou parede celular. E aí o que é que acontece? O material genético, ele fica livre, né? Aí ele vai se espedaçar em fragmentos doador, né? E esses fragmentos vão para outras células, certo? Então, fragmentos se ligam à superfície receptora. Então, esse fragmento, ó, tá vendo? Ele já está bem aqui, ó. Ele se quebrou e ele foi o fragmento para outra célula. E chegou lá, a célula disse, deve ser proteína, né? Então vamos entrar aqui, né? Aí o que é que ele fez? É o fragmento de DNA incorporado dentro da célula. Então esse fragmento dessa célula aqui que se quebrou, ele vai se incorporar dentro da célula. Então há uma penetração desse material numa célula boa, certo? E o que é que vai acontecer? Esse fragmento de DNA, ele é integrado ao material da célula que estava boa. Então, aí significa que ele vai modificar a célula, porque ele se integrou, o material do vírus se integrou ao material da célula boa. Então, aí ele transformou essa célula, certo? Então, pode haver modificações. Aconteceu uma mutação, né? A gente pode dizer aqui do DNA dessa célula, certo, pessoal? Se tiver dúvida, só me chamar lá no privado, certo, pessoal? Nós temos também um processo chamado conjugação. Conjugação é quando você pode ter bactérias machos e fêmeas separadamente. Não precisa ter os dois sexos, ser assexuada, né? Então ela pode ter a célula macho e a célula fêmea. Então a célula macho se junta com a célula fêmea e cria a chamada ponte citoplasmática. Elas se unem, né? O que é que vai acontecer? O plasmídio, que é essa substância que eu falei que serve tanto para tratamento, que até está sendo testado, o plasma, né? De pessoas que têm o vírus da Covid, né? Pegam o plasma sanguíneo e testam em outras pessoas como uma forma de tratamento. Pois é, esse plasma aqui, onde se tem também, é como se fossem os anticorpos de defesa, eles vão se integrar à célula fêmea. Então, no macho tem o plasmídio, vocês estão vendo que na fêmea não tem esse plasmídio de contágio, né? O que é que ele vai fazer? O bacteriano aqui macho fica aqui, o material genético fêmea aqui. O plasmídio vai ser dividido com o da fêmea, certo? Então ele pega, produz mais plasmídios, esse plasmídio desce e a célula fica com 2 plasmídios. Quando ela fica com 2 plasmídios, se rompe essa ponte citoplasmática e as duas células se tornam machos contaminados, né? Então ela vai contaminando, certo? Então é assim que se dá uma contaminação celular, ok? Qualquer dúvida, já falei, pode me procurar pelo privado no WhatsApp, viu, pessoal? Sem problema, nós estamos aqui para ajudar vocês, certo? Então, continuando aqui,
nós entramos agora nas cianobactérias ou cianofícia, popularmente como algas azuis. Como eu estava falando para vocês, as algas, pessoal, elas começaram no reino Monera. E a diversidade dessas algas, quando surgiu a célula eucariótica, as outras algas, algas douradas, algas vermelhas, algas verdes, aquelas que a gente vê dentro da água, né? Elas vieram da célula eucariótica, certo? Então ela entra no reino protista. Ela é um ensaio para o reino plantae, certo? Então daqui começa também ter a reprodução através do quê? Da fotossíntese, porque ela pode fazer a produção, a nutrição dela através de substâncias, bioquímio, mas ela também pode fazer a produção dela, né, a substância, a nutrição dela através da fotossíntese, que no caso é as algas, né? Então criou-se a cianobactéria. Então ela foi criando essa evolução adaptativa através da luz solar, através da temperatura, através do meio ambiente. Essa célula procariótica e esse surgimento das bactérias, elas tiveram que se adaptar a esse meio da Terra primitiva. Está muito ligada à questão da evolução química, né? Aí nessa célula ela criou um outro sistema de defesa, né? Surge o nucleóide, mas também surge, aí tem os ribossomos, a membrana fotossintética, que faz a chamada fotossíntese, né? Então retira a luz solar e transforma em substância química que serve de nutrição para essa célula. Nós temos o citoplasma, que eu já falei, a membrana plasmática e a parede celular e o envoltório de mucilagem, que dá aquela aparência mais dura, com celulose, né? Então, no caso aí da futura montagem da celulose, certo? Então, no caso aí, é a cianobactéria. Então, começou a surgir uma bactéria que pegava a luz solar e, através do processo da fotossíntese, ela transformava a energia para dentro dessa célula. E aqui fica o material genético, o RNA, né? No caso aí, o ácido ribonucleico. Continuando. Reprodução. A grande maioria das cianobactérias se reproduz de forma assexuada, ou por bipartição, ou cisciparidade. As colônias e filamentos de algas podem reproduzir-se assexuadamente, quer dizer, não há o ato sexual, né? Então elas têm os dois sexos e se juntam e ali ela troca o material genético, né? Então elas se quebram, se multiplicam, então se cortar elas crescem, porque elas têm esse processo chamado bipartição ou cisciparidade. Então se você cortar ela aqui no meio, ela vai se regenerar e vai formar duas novas células. Então isso daí é bipartição ou cisciparidade. Por um processo de hormogônia, pequenos fragmentos da colônia se separam, formando novos filamentos de colônia. Então eles podem viver em grupinho, aí o grupinho produz aqui, aí um se separa e começa a criar outro grupinho aqui, e outro se separa, cria um grupinho aqui. É como na sala, quando a gente tem alunos, por exemplo. Dividam-se em grupos, está todo mundo junto. Aí cada um vai para um lado. Do mesmo jeito é as colônias, certo? Então elas podem ir para cada lado e lá pode um ficar isolado e começar a se reproduzir sozinho e formar outros companheiros, certo? Pegando um exemplo bem simples, bem básicos, né? Em condições desfavoráveis, as cianobactérias formam acinetos, semelhantes a esporos das bactérias, né? Então elas podem também ter esses esporos, né? Esporos, no caso aí, por exemplo, aqueles que ficam no ar, né? Então cria esporo e a gente absorve através do quê? Da inalação, certo? Então pode ter bactérias assim pelo ar e você pegar. Como o vírus que a gente está tendo hoje, ele é por perdigoto, o Covid, né? Então ele é pela saliva. Mas esse daqui, quando fala em esporos, é você tá andando, né? Então você pega pelo ar, certo? Esses esporos, você inala. Aí ele lhe contamina, certo?
Então, continuando aqui, próximo. Aí nós temos aqui, ó, quando tem esse hatch aqui, é porque ele começa aquela questão da separação, certo? E da reprodução. Aí por isso que ela fica inchadinha, porque ali ela está se reproduzindo para se transformar em outras bactérias, certo? Então elas vão se quebrando e formando novas colônias. Então tem esse tal de hatch aí, certo? Então vou ser bem sucinto para vocês também não ficarem dizendo, ai, coisa chata, né? Ele fala muito. Eu sei que eu falo muito, me perdoe, mas é porque a gente precisa falar. Afinal de contas, a gente precisa explicar, né? E eu estou aqui para explicar. Eu estou aqui para dar aula, né? Então estou tentando me adaptar. Então, continuando. Nutrição das bactérias. As bactérias podem ser fotoautotróficas, quer dizer, precisam, foto vem de luz solar e produzem seu alimento através da luz solar. Então faz um processo chamado fotossíntese. Produzem substâncias orgânicas, sua nutrição é utilizado gás carbônico e luz. Então quando ela pega o gás carbônico do ambiente junto com a luz solar, ela transforma isso daí tudinho em energia. Então ela precisa de energia para poder sobreviver. Mas também tem umas que são chamadas, as cianobactérias, elas são autótrofas. Então elas fazem o processo de fotossíntese. É isso que eu estava falando agora para vocês, né? Então aqui gás carbônico, né? H2O, que é a água, né? Luz solar, e aí ela faz o processo da nutrição dela, ela retira energia através disso. As sulfobactérias utilizam gás sulfídrico ao invés de água e obtendo assim o produto final, o chamado enxofre. A enxofre é aquele que a gente usa para espantar morcego, que é um pozinho meio amarelo que tem até no laboratório de ciência, que ele é produzido. E não o oxigênio, são as anaeróbias obrigatórias. Quando fala anaeróbia, pessoal, são aquelas bactérias que não precisam do quê? Não precisam do oxigênio. Então, quando se fala anaeróbias, é aquela que não precisa do oxigênio. Por exemplo, ele faz o processo chamado fermentação. Né? Na última aula, eu acho que eu estava falando lá para o primeiro ano, um exemplo de anaeróbia. Deixa eu sair aqui um pouquinho e pegar um exemplo muito simples que a gente tem no nosso dia a dia. Por exemplo, nós temos aqui essa garrafa de vinho, certo? Essa garrafa de vinho, ela está tampada. A bactéria que trabalha dentro dessa garrafa de vinho, ela fermenta o vinho para que o vinho tenha o doce, o sabor, a textura agradável. Essa bactéria que trabalha dentro do vinho, né, dessa garrafa, ela é uma bactéria anaeróbia, certo? Então ela faz a fermentação, ela curte o vinho. E as bactérias que estão no nosso exterior são o quê? Bactérias aeróbias. Elas estão aqui no processo de decomposição. Como é que eu tenho que guardar o vinho? Tenho que guardar, como a garrafa é escura, todo vinho tem que guardar num local escuro, certo? Na qual esteja uma temperatura ambiente para que essas bactérias que não necessitam de oxigênio sobreviver. Quando eu abro a garrafa, né? Então, quando eu fizer isso aqui, o que é que acontece? As bactérias vão receber a carga de quem? Do oxigênio. Valha-me Deus, eu me sujei aqui, mas é o jeito, né? A gente tá aqui para se sujar mesmo. Então, o que é que acontece? O oxigênio entra pela garrafa, que são as bactérias que estão do lado de fora, são as bactérias aeróbias, sobrevivem com o oxigênio e acabam atuando sobre o vinho. E o que é que acontece se eu deixar a garrafa de vinho aberta? O vinho vai apodrecer, no caso a fermentação deixa de fazer e começa a chamada decomposição. Aí essas bactérias, elas são saprofágicas. E o que é que ela vai acontecer? O vinho azeda e se transforma em vinagre. Então, quando você beber um vinho,
é bom sempre pegar aquela taça, colocar a quantidade que você quer, né, que vai tomar, decanta para ver a fermentação lá, cheira para ver se o vinho está adocicado e tudo, para depois beber, porque você pode deixar aberta a garrafa e ele se transformar em vinagre, certo? Devido à bactéria, no caso a oxigenação aeróbia, ok? Então, continuando aqui. Qualquer dúvida, pergunte lá no privado. A gente está aqui para isso. Bactérias heterotróficas. Heterotróficas são bactérias que precisam de um outro ser para sobreviver, certo? Então, ela não retira, ela não produz o seu próprio nutriente para se alimentar. Ela precisa de um ser na qual ela vai entrar, por exemplo, no nosso organismo, o ser humano. Ela vai lá na célula do ser humano e vai retirar os nutrientes que ela quer. Então são chamadas bactérias heterotróficas. Elas precisam de outros seres para poder sobreviver. Utilizam a luz como fonte de energia, utiliza compostos orgânicos que absorvem do meio externo alcoóis, glicídios, ácido gráfico. São bactérias anaeróbias e não sulfurosas, ou sulfurosas, certo? Então ela pode ser sulfurosas e não sulfurosas. Né? Sulfurosas vem de sulfuro. Sulfuro vem de gás, pode ser gasosa, né? Então, no caso aí, são as anaeróbias. O que é anaeróbia, que eu falei, é aquelas que não precisam de oxigênio para sobreviver. Mas ela precisa do outro meio para poder decompor. Né? Por exemplo, uma carne morta, ela vai lá, toma conta e vai digerindo aquele animal. E o que não presta volta lá para a terra. A terra quem absorve são as plantas e começa todo o ciclo vital. Então tem a nitridação, né, e outras formas delas atuarem. Continuando. Bactérias quimio-autotróficas. Autotróficas, como eu falei, elas produzem o seu próprio alimento, mas elas, no caso aqui, não precisam da luz solar. Utilizam oxidações de compostos inorgânicos como fonte de energia para a síntese de substâncias orgânicas a partir do gás carbônico e do hidrogênio. São as nitrobactérias ou nitrossomonas, né? No caso, quando cria-se um nódulo na batata, né? Ali pode ser uma bactéria que está fazendo a nitrificação, certo? Então, todo tubérculo, quando a gente vê pequenos nódulos, ali foram bactérias que atuaram criando a nitrificação, né? Certo? Então, isso daí, num pequeno contexto. Depois vocês podem ver outros vídeos e saberem mais sobre o assunto. É porque eu não quero me estender para não enrolar vocês, certo? Para não ficar muito tempo aqui. Bactérias quimio-heterotróficas, elas precisam de componentes químicos, mas de outros seres para tentar sobreviver. Né? Então, retiram a energia de moléculas orgânicas, podem ser saprofágicas, aquelas da decomposição, quando você deixa resto de comida, aí nesse resto de comida começa a surgir aquele líquido saprofágico que a gente chama, não é losna, qual é o nome? Eu vou me lembrar, depois eu falo para vocês, no decorrer a gente fala. Que é aquele líquido que fica no resto do lixo, ali é uma aglomeração de bactéria, certo? Eu tô esquecido do nome, porque é muito vocabulário e a gente acaba esquecendo, né? Mas depois eu me lembro. Detrito. Não é losna. Detrito. Não, também não. Depois não fico falando, não, senão eu vou ficar com a minha cabeça quente. Vamos voltar. Podem ser parasitas e alimentam-se de tecidos hospedeiros. Então, no caso aqui, vai devorar restos de carne, né? Restos de comida, causando doenças, né? Então, a gente tem... Eles fazem essa liberação, mas também eles podem causar doenças na nossa vida. Então, ele pode atacar e corroer um tecido da pele do teu corpo. Isso também é uma bactéria saprofágica. Saprofagia, ela vem de decomposição. Ela vai decompor aquele material. Por exemplo, a lepra. A lepra vem de uma bactéria saprofágica. Ela vai comendo o tecido da pele. Né? Então, podemos dizer que ela é saprofágica. Certo?
Aí nós temos aqui alguns exemplos de rictísias, né? Que são parasitas intracelulares obrigatórios, como, por exemplo, aquela febre tifoide, né? Ela vem de uma rictícias, né? E é principalmente transmitida por quem? Pela picada de pulga, carrapato, piolho, é a chamada febre maculosa, transmitida pela picada de carrapato. É por isso que a gente não pode deixar um animalzinho, como a gente, por exemplo, eu tenho um cachorro, eu não posso deixar ele se encher de carrapato, porque esse carrapato, ele pode ter esse tipo de bactéria. E o que vai acontecer? Ele vai transmitir a febre tifoide, a febre maculosa e outras doenças, né? Como tem, por exemplo, o carrapato estrela, que deu um problema sério em São Paulo. Ele matou muita gente, por quê? Porque ele tinha uma bactéria que tomava conta e acabava a pessoa adoecendo devido a essa bactéria, certo? Eles são os hospedeiros, né? Então nós temos aqui micoplasmas, né, também. Ai. Vamos lá. Continuando, terminando. Estamos já terminando. E aqui temos algumas doenças bacterianas. O botulismo, só falando por cima. Botulismo é aquela doença, por exemplo, você come um produto de uma lata que tem um pequeno furo e oxidou, aí a bactéria tomou conta. Quando você come aquele produto, ou comer ostra, né, que é aquela lama assim que a gente tira e coloca na boca, se ela não tiver uma temperatura correta, por isso que ostra tem que ser servida com gelo, ela dá essa bactéria chamada botulismo. E o botulismo, pessoal, ele paralisa os órgãos internos do teu corpo. Então essa bactéria vai tomando conta do teu corpo e vai paralisando todos os órgãos. Então paralisa o intestino, paralisa o pulmão e vai ter uma hora que você não vai poder nem se mexer. Então você está morrendo por causa de uma bactéria. Tanto é que teve um caso lá no Rio Grande do Sul de uma modelo que comeu palmito, só que a lata estava enferrujada e aí deu entrada a bactéria naquela água que ficava o palmito e transmitiu para o palmito. Quando a mulher comeu o palmito, ela teve o botulismo e o botulismo atacou o órgão dela. Como ela era uma pessoa magra, modelo, 39 quilos, 40 quilos, a bactéria se instalou e correu rápido. Tentaram cortar os membros dela, cortaram braços, cortaram pernas, mas a bactéria já tinha se instalado em todo o corpo e não deu para salvar. Essa bactéria, quando é enfraquecida, é usada na indústria da beleza. É o famoso Botox, quando você faz a bioplastia. Por isso que a pessoa fica com a cara dura, esticada, né? Que ela não consegue nem sorrir, porque é o ácido butolínico. Ele é feito também para quem tem aqueles tiques nervosos, por exemplo, no olho, e ficar piscando direto. Você aplica o Botox aqui a nível medicinal. Para quê? Para que a pessoa pare de ficar piscando e para que não venha no futuro desenvolver uma cegueira, certo? Então é usada na estética e tudo. Então a bactéria que pode matar, quando ela é transformada, enfraquecida, ela se torna também uma forma de estética, beleza e esse negócio de paralisar. Por isso que quando você usa Botox, você fica 3 dias com a cara sem... Parece que você está achando graça, né? Depois é que a cara vai voltando, porque causa uma paralisia. Certo? Temos o cólera, que é uma doença perversa, cruel. Na África, quando uma pessoa tinha um surto de cólera, é fechada a tribo todinha e ficam todo mundo de quarentena. É como a gente está fazendo hoje com o vírus do Covid. Então essa bactéria ela é perigosa. Né? Então tribos na África disseminaram esse cólera que vai estourando todos os vasos sanguíneos. Aí tem outras, viu? Que depois vocês podem pesquisar com calma, porque se eu ficar falando aqui a gente vai perder muito tempo. Como difteria, que é um tipo de bactéria, febre maculosa, hanseníase, que é a lepra que eu falei agorinha, a leptospirose, que é causada pelo rato, a meningite, a pneumonia, a sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível, o tétano, né, que é causado pelo ferrugem, por bactérias que vivem em vaso sanitário, quando se quebra e você pisa, por isso você tem que tomar vacina antitetânica, tuberculose, que entra nos pulmões, o antraz, que é mortal, salmonelose, que vem da salmonela, que é uma bactéria que é constante no ovo, por isso que você não, hoje em dia, na indústria de geladeira, não se tem mais
o porta-ovos na porta, e sim internamente. Por quê? Porque nesse abrir e fechar, a temperatura oscilava do ovo e ele acabava obtendo a salmonelose, que é um tipo de bactéria que você acabava ingerindo e passando mal. Gonorreia, que é um tipo de bactéria sexualmente transmissível, né? E cistite, uretrite, gastretinite. Quando você tem algum problema na região dos órgãos sexuais, a primeira coisa que você sente é dor na barriga, né? Então, na barriga, aqui na parte de baixo da barriga, perto do órgão sexual, se você está sentindo dor, pode ser um sinal de bactéria. Aí você tem que ir no médico, o médico vai ver os seus órgãos genitais, ou vai ver se é uma bactéria estomacal e vai lhe dar um remédio ou um antibiótico, né? Como eu falei lá no começo da aula, para você se curar dessa determinada e fazer o tratamento da doença. Então, antes de mais nada, não é para... eu estou com uma dor na barriga, eu vou tomar qualquer produto à base de penicilina. Tenha cuidado. Primeiro procure um médico. O médico vai ver a quantidade ideal que você precisa para você fazer o tratamento e não criar uma superbactéria, né? Então, eu agradeço. Então, terminamos nossa aula por hoje. Qualquer dúvida, me procure lá no WhatsApp, certo? Fiquem com Deus, fiquem em casa, não saiam, pessoal, porque a gente ainda está num processo de entrar no pico da doença do Covid, né? Um abraço a todos e até a próxima aula. Fiquem com Deus, pessoal. Tudo de bom.